A paz do Senhor Jesus para os meus queridos ouvintes da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Dorival Cardoso e tenho uma palavra da parte do Senhor para a tua vida. Quero compartilhar um texto bíblico com os queridos ouvintes que se encontra em um dos livros históricos, 1 Samuel, no capítulo 4, nos versículos 21 e 22. Está escrito assim, versículo 21: E chamou o menino Icabô, ou Icabode, dizendo: De Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. Versículo 22: E disse: De Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Quero intitular esta mensagem com o seguinte tema: quando perdemos a glória de Deus. A palavra Shekinah, que é uma palavra de origem hebraica, ela significa habitação ou presença de Deus. Para os teólogos, a tradução que mais se aproxima dessa palavra é: a glória de Deus se manifesta. Icabô ou Icabode, o significado dessas palavras é: se foi a glória de Deus, ou foi-se a glória de Deus. Houve tempos de guerra entre Israel e os filisteus levaram a arca de Deus. A arca era uma caixa de madeira de acácia que era revestida de ouro por dentro e por fora, com 4 argolas, 2 de cada lado para carregarem, com varas de acácia que também eram revestidas de ouro. E haviam também 2 querubins nas extremidades da tampa, e ela foi construída por um artesão por nome Bezalel. Está em Êxodo capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 9. No seu interior, ou seja, no interior da arca, tinha o bordão de Arão que floresceu, as tábuas do mandamento e o maná que desceu dos céus. A medida padrão da arca da aliança era aproximadamente 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura por 70 centímetros de altura. A arca da aliança, ou arca do concerto, como também é conhecida, representava a presença de Deus. A arca ficou na casa de Abinadab por 20 anos e ficou como uma mobília qualquer. Ele não deu o devido valor à presença de Deus que estava em sua casa. Ela ficou apenas 3 meses na casa de Obed-Edom e ele a valorizou. Tem pessoas que se acostumam com a presença de Deus, como se fosse uma mobília antiga, não dão valor. Aí chega um móvel novo, eles ficam entusiasmados e esquecem aquela mobília antiga. E tem pessoas que são assim, não dão o devido valor à presença de Deus, como se fosse uma mobília antiga em sua casa. E nessa batalha contra os filisteus, os filhos de Eli, Ofni e Finéias morrem. E Eli, sentado à porta do templo, recebe a notícia da morte de seus 2 filhos, e que a arca foi levada pelos filisteus. Ele cai da cadeira, quebra o pescoço e também morre. E como relatei outrora, a arca foi tomada pelos filisteus. E a mulher de Finéias, nora de Eli, estava grávida quando recebeu a notícia da morte de seu esposo e também do seu sogro. Ela tem dores de parto, rompe a bolsa, nasce um menino. E a esposa de Finéias morre no parto, mas antes de sua morte, ela põe o nome do menino de Icabô. A esposa de Finéias, ela perdeu 6 coisas, e eu vou enumerar o que ela perdeu. Primeiro, ela perdeu o esposo Finéias. Segundo, ela perdeu o cunhado Ofni. Terceiro, ela perdeu o sogro Eli. Quarto, ela perdeu a guerra contra os filisteus. Quinto, ela perdeu a arca da aliança, que representava a presença de Deus. E em sexto lugar, ela perdeu a própria vida.
Era para a mulher de Finéias estar feliz, pois as mulheres ficavam felizes quando era um varão. Mas aquilo que seria uma bênção tornou-se maldição na vida dela. A criança nasce no meio de grande angústia, de grande aflição. Meus queridos ouvintes da palavra do Senhor, Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas embora Ele esteja em todos os lugares ao mesmo tempo, a sua glória não se manifesta em qualquer lugar ou na vida de qualquer pessoa. Em Êxodo, no capítulo 33, no versículo 11, Moisés falava com Deus. Moisés ouvia a voz de Deus. Em Êxodo, no capítulo 33, no versículo 18, o que Moisés queria era ver a glória de Deus, a presença de Deus, a Shekinah de Deus. Em Êxodo, no capítulo 33, no versículo 2 e 3, Deus diz que não iria mais com o povo, e sim o seu anjo estaria com eles. O povo era de dura cerviz. Já em Êxodo, no capítulo 33, versículo 14, Deus diz que irá com eles. E em Êxodo, no capítulo 33, no versículo 15, Moisés não quer perder a presença de Deus. Nos tempos de Eli, Israel havia perdido a glória de Deus, a Shekinah, a presença de Deus. E quando perdemos a glória de Deus? Primeiro, perdemos a glória de Deus quando Ele não tem prioridade em nossas vidas. Isaque, filho de Abraão, era contado por Deus como primogênito de Abraão, e não Ismael, o filho que Abraão teve com Agar, concubina de sua esposa Sara. Por esse motivo, Deus pede Isaque em sacrifício, porque sem pestanejar, Abraão teria sacrificado Ismael, pois o coração de Abraão estava em Isaque. Deus não queria do povo a ovelha mais gorda ou a ovelha mais bonita, Ele queria a primeira ovelha. Quando perdemos a glória de Deus? Segundo, perdemos a glória de Deus quando trocamos a unção do Senhor por estratégias humanas. Pessoas que não têm mais a glória de Deus, mas mantêm o barulho, mantêm a animação natural, o sensacionalismo, fingindo ter o que não tem mais, ou já perdeu ou nunca teve. Excesso de religiosidade, como os fariseus nos tempos de Jesus. Porta uma Bíblia para dizer que tem a glória, usa saia comprida para dizer que tem a glória, põe ternos caros, sapatos importados para disfarçar, para dizer que tem a glória, técnicas de oratória para dizer que tem a glória, persuadindo o povo para dizer que tem a glória, quando na verdade não tem mais a glória de Deus. Meus queridos ouvintes da palavra do Senhor, igreja não é o templo cheio de pessoas. Igrejas são pessoas cheias de Deus. Jesus nos chamou para sermos luz no mundo e não estrelas na igreja. A glória de Deus não se manifesta nos que vão para a igreja, e sim na vida daqueles que são a igreja. Quando perdemos a glória de Deus? Terceiro, perdemos a glória quando ficamos satisfeitos com a nossa mesmice espiritual. Deus quer que você saia da mesmice espiritual. Tem crentes que já se acostumou, todo culto é a mesma coisa para esse crente. Deus quer te levar a um nível de espiritualidade mais profundo com Ele. Faça como Ezequiel, mergulhe nos rios que desce do trono de Deus. Sai do val, meu irmão, sai da parte rasa. Mergulhe nos rios de Deus. Às vezes você está 80% no nível de espiritualidade, estufa o peito e olha para seu irmão com 40%, com 20%, com 10% ou 5% e pensa que você está abafando porque você tem 80% do nível de espiritualidade. Pensa que é mais santo do que os outros. Mas você pode pensar que chegou no ápice da espiritualidade e você se acomoda.
E seu irmão que está com 40%, 20%, 10% ou 5%, está buscando para aumentar a sua espiritualidade. Em Ageu, no capítulo 2, no versículo 9, Deus diz através do profeta Ageu que a sua glória, a sua presença, a sua Shekinah seria maior após a reconstrução do templo, ou seja, a glória da segunda casa. Jesus é a maior revelação da glória de Deus. Logo após a sua ida para o Pai, Deus revela a sua glória através do Espírito Santo. Em João capítulo 1, versículo 14, João Batista viu Jesus, então ele viu a glória de Deus representada no Filho do Altíssimo, a saber, Jesus Cristo. Em João, no capítulo 14, do versículo 9 ao 11, Jesus diz a Filipe que quem vê ele, vê o Pai. Em João, capítulo 10, versículo 30, Jesus afirma: eu e o Pai somos um. Então Jesus é a representação da presença de Deus. Ele é Deus. Em 2 Crônicas, no capítulo 7, do versículo 1 ao 3, Salomão, após orar no templo, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto. E a glória de Deus se manifestou no templo. Os sacerdotes não puderam entrar. O povo encurvaram suas cabeças, colocaram o rosto em terra e adoraram e louvaram ao Senhor. Em Salmos 19, versículo 1, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmos 112, versículo 9, o seu poder, ou seja, o poder de Deus, se exaltará em glória. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 41, o apóstolo Paulo escreve: uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Uma estrela brilha mais que a outra, e são tudo estrelas. Assim é na igreja. São todos irmãos, mas um brilha mais do que o outro, porque um tem a glória e o outro não tem mais a glória. Há diferença de quem tem a glória e quem não tem. Quem não tem a glória não tem mais o brilho do Espírito Santo. Saul perdeu a glória, passou para Davi. Eli perdeu a glória, passou para Samuel. Sansão perdeu a glória. O salmista Davi escreve no Salmos 51, versículo 11: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. O apóstolo Paulo escreve à igreja que está em Tessalônica, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19: não extingais o Espírito. Extingar é apagar, é fazer desaparecer, é resistir, é se opor. Portanto, meus queridos ouvintes da palavra do Senhor, tenha cautela, muito cuidado para você não perder a presença de Deus, para você não perder a Shekinah de Deus, para que a glória do Senhor não se manifeste mais em sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Guarde esta palavra no teu coração, meu amado, e não permita que isso venha a acontecer. Que Deus te abençoe abundantemente e que você possa aumentar o seu grau de espiritualidade para com Deus, e a glória do Senhor, a presença de Deus, a Shekinah do Senhor não possa se ausentar da sua vida. Fiquem com Deus, que Deus vos abençoe.